Quando você pensa na Antártida, o que vem à sua mente? Se você disse gelo, pinguins e ursos polares, de certa forma você acertou. Mas, e se eu te dissesse que, bem no coração desse continente gelado, existe um vulcão ativo que cospe ouro? Sim, ouro puro. Todos os dias, partículas valiosas são lançadas ao ar, somando milhares de euros. Mas não se engane, esse vulcão não é só uma maravilha da natureza, ele também carrega um segredo sombrio. Há algumas décadas, um evento trágico marcou para sempre a história do Erebo. Algo que ceifou mais de 250 vidas de uma só vez, deixando cicatrizes que o gelo jamais apagou. Hoje, o Belo Mundo te leva para o coração da Antártida, onde você vai descobrir os segredos do Monte Erebo, o vulcão que produz mais de 6.000 euros em ouro por dia e carrega histórias de terror como nenhum outro. Número 1. Localização e contexto geográfico. Se você acha que a Antártida é só uma terra de gelo e pinguins, pode esquecer essa ideia agora. No coração desse continente congelado, existe um vulcão que não só cospe fogo, mas desafia todas as expectativas sobre o que a gente imagina de um lugar como esse. Te apresento o Monte Erebo, o vulcão ativo mais ao sul do planeta. Sim, ativo. Localizado na remota ilha de Ross, ele se ergue a impressionantes 3.794 metros de altitude, uma verdadeira fortaleza de fogo em meio ao gelo eterno. E se você acha que isso já é surreal, calma. O Erebo não é um vulcão qualquer. Ele faz parte do cinturão vulcânico da Antártida, uma cadeia de montanhas forjada por erupções colossais que, ao longo de milhões de anos, esculpiram esse cenário gelado e desolado. E não se preocupe, ele não está sozinho. Ao lado dele ergue-se o Monte Terror. Erebo e Terror. Parece nome de filme de terror, não é mesmo? Mas essa é a geografia real da Antártida. Mas o que realmente coloca Erebo em um nível acima dos outros vulcões do mundo? Ouro. Muito ouro. Número 2. Descoberta e história da exploração. A história desse gigante de fogo e gelo começou em 1841, quando o vulcão foi avistado pelo explorador britânico Sir James Clark Ross durante uma expedição naval. E como tudo que impressiona precisa de um nome à altura, Ross decidiu batizá-lo em homenagem ao seu navio, o HMS Erebus. Já o vizinho do Erebo? Claro, o nome veio do outro navio da expedição, HMS Terror. Juntos, não demoraram a entrar para a história da exploração antártica, tornando-se marcos imponentes no continente congelado. Nos anos que se seguiram, diversas expedições passaram pela região, mas foi só no século XX que ele começou a ser estudado de verdade. Com o avanço da tecnologia, os cientistas puderam instalar instrumentos e analisar o comportamento do vulcão com mais precisão. Número 3. Formação geológica e características vulcânicas. O Monte Erebo não é só um vulcão, é uma joia geológica viva. Classificado como um estratovulcão, foi esculpido ao longo de milhões de anos. A cada erupção, camadas de lava, cinzas e rochas se empilhavam, moldando a icônica silhueta cônica que hoje se destaca no horizonte gelado da Antártida. E o segredo por trás desse espetáculo natural? Ele repousa sobre uma zona de rift, uma fenda na crosta terrestre onde as placas tectônicas se afastam lentamente. Essa separação cria um caminho livre para que o magma suba à superfície, alimentando as erupções. Agora, preste atenção nesse detalhe. A lava expelida por lá é composta por uma rocha tão rara quanto intrigante, a fonolita. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, a gente te explica. A fonolita é uma rocha vulcânica rica em sílica e alcalinos, principalmente sódio e potássio, que não aparece com frequência em vulcões. E tem mais. Quando golpeada, ela emite som, daí o nome
fonolita, do grego foné, que significa som. Mas o que realmente deixa os cientistas de boca aberta é a composição química peculiar dessa lava, que carrega traços de ouro e prata. E se isso já não fosse raro o suficiente, o verdadeiro destaque desse gigante gelado está no topo. Um lago de lava permanente. Número 4. Cratera e lago de lava. Lagos de lava não são atrações comuns. Na verdade, só 6 vulcões em todo o mundo possuem lagoas de magma expostas de forma contínua. E o Monte Erebus faz parte desse seleto clube. Bem no topo do vulcão, em meio ao gelo implacável da Antártida, borbulha um lago de lava que atinge temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Enquanto as montanhas ao redor são cobertas por neve e gelo, esse gigante desafia o ambiente. Lá no alto, bolhas de gás explodem na superfície do magma, criando um espetáculo visual tão bizarro quanto fascinante. É como se o vulcão estivesse vivo, respirando. Mas não para por aí. Mesmo nesse ambiente extremo, onde o calor infernal encontra o frio congelante, existe vida. Micro-organismos conhecidos como extremófilos prosperam nas áreas próximas às fumarolas, as aberturas que liberam vapor quente do interior da Terra. Esses pequenos sobreviventes vivem onde quase nenhuma outra forma de vida se atreveria a chegar. Agora vem a parte mais interessante. O que isso tem a ver com o espaço? Tudo! Os extremófilos do Erebus podem nos dar pistas valiosas sobre como a vida pode existir em outros planetas. Ambientes extremos como Marte ou as luas congeladas de Júpiter e Saturno compartilham condições semelhantes. E é claro, a NASA está de olho. A agência espacial mantém pesquisas ativas no Monte Erebus, explorando como esses micro-organismos podem nos ajudar a entender as condições de vida fora da Terra. Ou seja, além de tudo, ele é uma ponte entre o nosso planeta e o espaço. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre a geografia e a história desse colosso, vamos ao que realmente brilha por lá. Porque, além de lava, ele cospe ouro. Número 5. Contexto geológico do ouro. Quando falamos de ouro, é fácil imaginar minas em florestas tropicais ou em desertos áridos. Mas a relação desse metal precioso com vulcões é um detalhe que muita gente desconhece. Certos processos magmáticos e hidrotermais criam as condições perfeitas para que partículas de ouro se concentrem, e o Monte Erebus, mesmo no frio extremo da Antártida, não foge à regra. No geral, vulcões podem concentrar ouro de 2 maneiras principais. A primeira ocorre ainda no interior da Terra, onde o magma transporta metais pesados. Quando esse magma resfria ou interage com rochas ao redor, os metais podem se acumular em veios e depósitos minerais. A segunda envolve sistemas hidrotermais, em que água superquente circula pelo solo, dissolvendo minerais e depois os depositando quando esfria. É esse processo que cria alguns dos depósitos mais valiosos do mundo. A mina de Lihir, em Papua Nova Guiné, é um exemplo clássico de ouro vulcânico em um arquipélago. A Carlin Trend, em Nevada, nos Estados Unidos, nasceu de fluidos hidrotermais infiltrados em rochas. E a mina de Hishikari, no Japão, é conhecida pela pureza absurda do seu ouro, também ligado à atividade vulcânica. Curioso, não é mesmo? Número 6. Emissão de ouro. Um fenômeno incomum. Agora me diz, você já imaginou que um vulcão na Antártida poderia cuspir ouro no ar? Pois é, o Erebus faz exatamente isso. Entre os gases e cinzas que ele expele todos os dias, partículas microscópicas de ouro flutuam. Esses cristais são tão pequenos, menos de 20 micrômetros, que você não conseguiria vê-los a olho nu. É o equivalente ao tamanho de um grão de pólen. Mas não se engane, apesar de minúsculos, somados eles chegam a 80 gramas de ouro por dia. Em valor de mercado, algo em torno de 6.000 euros por dia,
cerca de R$ 30 mil. Agora, multiplica isso por um ano, mais de 2 milhões de euros. Mas como o Erebo faz isso? Número 7. Produção do ouro. Especialistas que estudam afirmam que tudo começa nas profundezas da Terra. O Erebo está localizado em uma região onde a crosta é mais fina, facilitando a subida do magma carregado de minerais. Esse magma, rico em metais pesados, incluindo ouro, sobe pelas fraturas e fissuras até alcançar a superfície. Quando o magma finalmente encontra o ar congelante da Antártida, ele libera uma mistura de gases, principalmente dióxido de enxofre, junto com partículas metálicas. É nessa fase que o ouro se cristaliza em pequenas partículas. Esses minúsculos cristais, de menos de 20 micrômetros, menores que a espessura de um fio de cabelo humano, são levados pelo vento e podem viajar por quilômetros. Essas partículas são tão leves que o vento as carrega por grandes distâncias. Com um jato de lava que atinge altitudes de até 3.800 metros, o Erebo transforma a paisagem congelada em uma mistura impressionante de extremos: fogo, gelo e, claro, ouro flutuando no ar. Mas agora surge a grande questão: ninguém ficou rico com isso ainda? Ninguém está explorando? Número 8. Ausência de viabilidade econômica. Apesar de toda a fascinação em torno do vulcão e sua emissão de ouro, pensar em minerar essas partículas na Antártida está fora de questão. E os motivos são vários. Para começar, o continente é protegido por tratados internacionais que proíbem a exploração comercial de seus recursos naturais. Isso já seria um grande obstáculo, mas está longe de ser o único. Em segundo lugar, temos o ambiente. O ambiente ao redor do Erebo é hostil, com temperaturas extremas, ventos violentos e acesso extremamente difícil. Qualquer operação exigiria uma infraestrutura absurda para sobreviver ao clima e para transportar o material a mercados consumidores. Isso sem contar que o custo logístico e tecnológico seria tão alto que tornaria qualquer extração economicamente inviável. E tem mais. Lembra que falamos da chuva dourada? As partículas se espalham pelo ar e podem ser encontradas a mais de 1.000 quilômetros de distância. Ou seja, tentar coletar esse ouro seria como tentar juntar poeira durante uma tempestade de vento. A verdade é que é melhor assim. O Erebo pode ser uma máquina de ouro, mas ele guarda seus tesouros do jeito que a natureza gosta, longe de qualquer ambição humana. Número 9. O acidente do voo 901 da Air New Zealand. Apesar de chamar atenção pelo fato inusitado, o vulcão também foi palco de uma das maiores tragédias da aviação. Em 28 de novembro de 1979, um voo turístico sobre a Antártida terminou de forma catastrófica quando uma aeronave da Air New Zealand colidiu com a encosta do vulcão, matando todas as 257 pessoas a bordo. Naquela manhã, o voo 901 partiu da Nova Zelândia rumo ao sul, oferecendo uma experiência única: sobrevoar o gelo antártico, um passeio reservado para aqueles que buscavam algo além do turismo tradicional. A promessa? Um vislumbre raro do extremo sul do planeta, atravessando paisagens imaculadas, com vistas cinematográficas de um continente selvagem. Era uma excursão que já havia sido feita antes, sem problemas. O avião era moderno, o serviço de bordo impecável, e a sensação de segurança reinava entre os passageiros. Mas naquele dia, algo saiu do controle. Ao meio-dia, já sobre a Antártida, o comandante reduziu a altitude para que todos pudessem apreciar melhor o cenário branco que se estendia até onde a vista alcançava. Câmeras clicavam, passageiros se impressionavam. Era o auge do passeio. O que ninguém sabia era que o avião não estava onde deveria estar. Por um erro no sistema de navegação, a aeronave sobrevoava a ilha Ross,
diretamente na rota do Monte Erebo, e não o estreito de McMurdo, onde o voo era considerado seguro. O perigo estava bem à frente, mas ninguém conseguia ver. Na Antártida, um fenômeno traiçoeiro conhecido como whiteout cria a ilusão de um horizonte branco, sem contornos claros. Neve, nuvens e gelo se misturam, apagando a distinção entre o céu e o solo. Para a tripulação, parecia que estavam sobrevoando uma planície de gelo, mas, na realidade, um vulcão de quase 3.800 metros estava à sua frente. Os alarmes soaram, mas era tarde demais. A aeronave se chocou contra a encosta do Erebo, causando uma explosão devastadora. Nenhum dos 257 passageiros e tripulantes sobreviveu. Foi a maior tragédia aérea da Nova Zelândia em tempos de paz. Mas o que se seguiu depois do acidente foi quase tão caótico quanto o desastre em si. Número 10. Desfecho. Assim que a poeira baixou, começou o famoso jogo de empurra. A investigação inicial apontou o dedo diretamente para a tripulação. A conclusão foi simples. O piloto havia voado abaixo da altitude mínima, ignorando protocolos de segurança. Mas as coisas não eram tão preto no branco. Uma segunda investigação revelou algo muito mais complicado. Erros de planejamento, alterações não comunicadas na rota e falhas operacionais estavam por trás do desastre. A tripulação, até então responsabilizada, não sabia que a rota havia sido alterada algumas horas antes do voo. No mapa de navegação do avião, o trajeto levava diretamente ao vulcão. O erro não era só dos pilotos, era do sistema. O caso virou uma ferida aberta na Nova Zelândia. Muitos acreditavam que culpar exclusivamente os pilotos era injusto. A prática de voar em altitudes mais baixas para agradar turistas era comum e incentivada. A Air New Zealand, antes um orgulho nacional, foi criticada pela falta de clareza na comunicação e pela tentativa de proteger sua imagem. Durante anos, a tragédia foi cercada por polêmicas, ocultações e desinformação. A fuselagem do avião, espalhada pela encosta do Erebo, se tornou um memorial involuntário. Sob o peso da neve e do tempo, os destroços ainda permanecem lá, uma lembrança silenciosa da tragédia e da fragilidade humana diante da natureza. Mas, com o passar das décadas, as peças começaram a se encaixar. A Air New Zealand, que inicialmente negava falhas, reconheceu sua responsabilidade. A empresa se desculpou publicamente com as famílias das vítimas e admitiu que as falhas de comunicação e a pressão para entregar uma experiência visual única foram fatores decisivos para o acidente. O desastre do voo 901 mudou a aviação global, forçando companhias aéreas a rever seus protocolos de segurança em voos turísticos e sobrevoos em áreas remotas. Hoje, sobrevoar a Antártida segue sendo um espetáculo raro, mas as lições aprendidas sobre o Erebo garantem que, dessa vez, o horizonte não será mais uma armadilha invisível. E assim, encerramos mais uma jornada, desta vez pelos mistérios e segredos do Monte Erebo, esse gigante de fogo e gelo perdido no coração da Antártida. Agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu? Foi o ouro flutuando no ar ou a tragédia do voo 901 que marcou o vulcão de forma tão profunda? Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente adora saber o que você pensa e como essas histórias mexem com você. Se você curte explorar os cantos mais extremos do planeta e descobrir lugares que parecem saídos de outro mundo, fique de olho no Belo Mundo. Ainda tem muitos mistérios e aventuras incríveis esperando por você. Obrigado por embarcar com a gente nessa viagem. Até a próxima aventura.